Shalom, bem-vindo a mais essa aula do nosso estudo dos evangelhos no canal Caminho Bíblico. Obrigado pela sua presença aqui. Hoje estamos na nossa 29ª aula e vamos ler aí o texto unificado de Mateus 9, de 1 a 8, Marcos 2, de 1 a 12 e Lucas 5, do versículo 17 ao versículo 26. É a cura de um paralítico em Cafarnaum. A cura do paralítico, né, que é uma das mais famosas histórias de Jesus aqui nos evangelhos. Então o texto unificado diz o seguinte: depois de alguns dias, novamente entrou em Cafarnaum, sua cidade, e divulgou-se que ele estava em casa. Imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta. E ele lhes pregava a palavra. Enquanto ele ensinava, estavam ali assentados fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, de Judéia e de Jerusalém. E também o poder do Senhor estava presente para curá-los. Eis que vieram até ele, trazendo um paralítico em uma maca carregado por 4. E buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele, mas não encontrando um caminho pelo qual pudessem aproximá-lo dele, por causa da multidão, subiram e removeram o telhado de onde ele estava. Desfazendo-o, desceram-no por entre as telhas com a sua maca até o meio diante de Jesus. Então, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Entretanto, os escribas e os fariseus diziam consigo mesmos: Por que este fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão apenas Deus? Mas Jesus, conhecendo em seu espírito os pensamentos deles, e que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentam estas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer: seus pecados foram perdoados? Ou dizer: levante-se, tome a sua maca e ande? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: lhe digo, levante-se, tome a sua maca e vá para a sua casa. Então, levantando-se imediatamente diante deles e tomando o leito em que estava deitado, partiu para sua casa à vista de todos, glorificando a Deus. Assim todos ficaram perplexos, se maravilharam e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. E cheios de temor diziam: Nunca vimos algo assim. Hoje vimos coisas estranhas. Glória a Deus pela sua palavra. Bem, como eu disse, essa é uma passagem muito conhecida da história de Jesus, por causa dessa situação, né, de trazerem um paralítico pelo telhado da casa, né? Então vamos explorar um pouco mais essa passagem para a gente identificar aqui algumas coisas interessantes da gente conhecer. Primeira coisa é que nós já ouvimos falar de Cafarnaum, já sabemos que Cafarnaum era um lugar onde Jesus havia ido morar, né? Ele saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, mas acho que faltou a gente falar um pouco mais sobre Cafarnaum, sobre essa cidade. Aqui, por exemplo, diz que quando Jesus entrou em casa, ou seja, ele tinha uma casa, né, ali em Cafarnaum, ele de fato tinha uma residência ali em Cafarnaum, muita gente se aglomerou, tanto dentro da casa quanto nos arredores da casa, de forma que o pessoal que queria levar o cidadão na maca não conseguiram passar. Então você imagina a quantidade de gente que tinha ali. Você tem noção, Cafarnaum tinha mais ou menos 1.500 habitantes. Isso é uma média que se faz hoje em dia, né, baseado no tamanho da cidade, na quantidade de coisas que foram encontradas, de residências, né, que foram encontradas ali em Cafarnaum. Porque existe, se você for em Israel, existe lá as ruínas da cidade, né? Existe uma outra cidade lá que tem um nome parecido, que é Cafarnaum, mas essa cidade antiga, ela só está as ruínas dela lá. E é interessante que ali em Cafarnaum, isso é uma coisa que honestamente eu fui saber agora recentemente, Cafarnaum era uma espécie de um entroncamento. Então todo mundo que vinha do sul e queria ir para o norte, por exemplo, para Damasco, né, na Síria, passava por Cafarnaum. Cafarnaum era meio que um entroncamento, né? Interessante isso. E por conta dessa situação, ela se tornou um centro. Então Cafarnaum talvez não fosse uma das maiores cidades da região, mas era uma grande cidade na região. E, inclusive, ali existia um posto alfandegário, ou seja, existe uma coletoria de impostos, e depois a história de Mateus vai mostrar isso aqui. Existia uma coletoria de impostos e existia ali uma guarnição militar dos romanos. Olha que interessante. Então significa que realmente não era uma cidade tão pequena assim, né? Apesar de hoje, para os nossos padrões,
uma cidade de 1.500 habitantes é uma cidade pequena, né? Mas para aquele tempo já era algo que poderíamos chamar de cidade, não apenas de vila, né? Cafarnaum. Então, como foi dito aqui no texto, ele foi para a casa dele, né? A casa que ele tinha ali em Cafarnaum, e posteriormente as pessoas, então, sabendo disso, se aglomeraram ao redor da casa de Jesus. E diz que se reuniram muitas pessoas, de modo que não havia lugar para recebê-los nem mesmo diante da porta. Então significa que muita gente ficou do lado de fora querendo saber o que ele está falando. Repete aí, né? Porque não conseguiu ouvir, porque só ouviu quem estava da porta para dentro, né? E de resto não conseguiam ouvir. Então Jesus ali estava pregando a palavra. E um fato interessante que chama a atenção aqui é que, lembre-se que há não muito tempo atrás, a gente viu Jesus estando em Cafarnaum, ensinando na sinagoga, curou a sogra de Pedro, que inclusive Pedro também era cidadão ali daquela cidade, mas Jesus curou muitas pessoas, praticamente, eu falo isso assim, de forma obviamente genérica, mas a gente não sabe quantas pessoas foram, mas assim, a cidade toda foi ali levar doentes, pessoas que estavam inclusive possuídas de espíritos, e Jesus já havia feito vamos dizer assim, uma campanha de cura e libertação ali naquela cidade. Agora, essas pessoas estavam ali buscando em Jesus uma palavra, né? Isso é um caso interessante aqui, porque agora, nesse momento, Jesus não está fazendo uma atuação de cura aqui, mas as pessoas, provavelmente as mesmas pessoas que tinham sido curadas, agora vieram a Jesus e conseguiram, né, sem nenhuma distração, sem nenhuma necessidade maior, sentar ali e ouvir Jesus falar, e era o objetivo principal. Por isso, inclusive, que a gente viu na semana passada esse detalhe, né, de Jesus comentando como os sinais atraíam as pessoas. Então, depois que ele curou esse povo todo aqui, esse mesmo pessoal vinha ouvir o que ele tinha a dizer, né? E, consequentemente, outras pessoas também que viram e que foram testemunhas e que conheciam alguém que foi curado, enfim. Então, a gente tem aí um efeito cascata, né? E aí o texto diz uma coisa bem interessante, ele diz assim: enquanto ele ensinava, estavam ali assentados fariseus e mestres da lei. Olha só, está dizendo aqui que não tinha lugar para ninguém mais, mas os fariseus e os mestres da lei estavam ali dentro da casa de Jesus, sentados, ouvindo Jesus falar. Então assim, como é que eles estavam lá? Será que é porque eles chegaram primeiro? Acho muito improvável. Acho que o mais provável aqui é porque os fariseus e os mestres da lei, eles tinham muita honra, né, vinda do povo. O povo honrava muito eles. E eles mesmos exigiam isso também, né? Muitos deles exigiam isso. Então, chegou um fariseu, abre alas. Chegou um fariseu. Ele quer sentar, sai do lugar, né? E depois a gente vai ver até Tiago comentando sobre isso, né? De dar o lugar a pessoas de muita proeminência e tirando o pobre, né, o humilde do lugar dele para dar lugar a pessoas mais proeminentes. E ele fala especificamente de ricos, né, mas acho que se aplicaria aqui também. Mas, enfim, eles estavam ali, independente de qualquer coisa, e Jesus permitiu que eles estivessem ali, né, na casa dele. E diz que esses fariseus, esses mestres da lei, eles vieram de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Então, assim, eles não estavam ali simplesmente para ouvir Jesus falar. Eles não estavam ali simplesmente porque eles, sei lá, estavam de passagem. Não. Eles estavam ali porque eles foram mandados ali. Eles estavam ali porque eles estavam investigando, né? Na maioria das vezes a gente vai ver grupos de fariseus, vai acontecer um fenômeno interessante, porque alguns fariseus vão se converter, alguns mestres da lei vão se converter, mas quase sempre Jesus estava cercado de fariseus e escribas, né, que são os mestres da lei, no intuito de investigar e no intuito de procurar motivos contra Jesus. Nesse caso, me parece que esses estavam aqui investigando, porque, óbvio, nós estamos no começo do ministério de Jesus, né? Então a fama de Jesus já tinha se espalhado, mas eles não tinham visto ainda, né? Tava faltando informações, então eles foram ali para investigar e tirar uma conclusão, né, daquilo tudo que Jesus estava ensinando, estava fazendo e das curas e das libertações que ele estava realizando também.
E aí o texto vem e fala uma coisa muito intrigante aqui para mim. Ele diz assim: e também o poder do Senhor estava presente para curá-los. O que é que acontece? Essa passagem aqui vem de Lucas. E Lucas, a sentença toda de Lucas é exatamente essa. Estavam ali assentados os fariseus e mestres da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e também o poder do Senhor estava presente para curá-los. O texto de Lucas faz parecer que o que Lucas está querendo dizer é que o poder de Deus estava ali para curar quem? Os fariseus e os escribas. Porque olha como isso faz sentido. Jesus já tinha curado praticamente todo mundo em Cafarnaum. Praticamente, não quer dizer que eram todos, né? Mas praticamente. E agora vem esses homens ouvir Jesus falar e Lucas fala, o poder do Senhor estava ali para curá-los, né? Então veja que eu não estou dizendo que foi exatamente isso que Lucas falou, mas é muito interessante como ele constrói a frase dele, porque se ele tivesse conectado isso a uma frase, por exemplo, anterior que dissesse que muitas pessoas se reuniram diante da porta de Jesus e o poder de Deus estava ali para curá-las, então ficaria evidente que ele estava falando das pessoas que estavam ali, né? Mas o modo como a frase é construída aqui, fica parecendo que o poder do Senhor estava ali para curar os fariseus e os escribas. É muito interessante e faz todo sentido, né? Mesmo que esse não seja primariamente a intenção de Lucas, de repente ele pode estar realmente falando do povo, né? Que o poder de Deus estava ali para curar o povo, mas é muito interessante que também fica uma coisa dúbia aqui, porque o poder do Senhor também estava ali para curar os escribas e os fariseus. E quem sabe até se alguns deles não foram curados, porque o texto não fala isso, né? E eu não estou falando de cura física, né? Eu estou falando de cura da alma. Então, quem sabe, depois dessa história toda, alguns deles não creram em Jesus. O texto não diz, mas mais para frente a gente vai ver que existem sim fariseus e mestres da lei que ficaram a favor de Jesus e que alguns chegaram a se converter a Jesus, né? E aí o texto prossegue dizendo: eis que vieram até ele, trazendo um paralítico em uma maca, carregado por 4. Ou, fazendo essa frase novamente aqui, né? Eis que vieram 4 pessoas carregando um paralítico em uma maca. Quando o termo fala maca aqui, você pode pensar exatamente na maca que se usa hoje em hospital, em serviços de emergência, né? Era um tecido onde 2 varas de madeira, provavelmente, ficavam enfiadas nas laterais. Então, um de um lado e de outro, né? 2 na frente e 2 atrás, iam carregando aquele cidadão que era paralítico nessa maca. Então a maca é exatamente isso aí, mesma expressão. E eles tentavam achar uma maneira de entrar na casa de Jesus, mas como a gente já falou, era uma multidão tão grande. Pensa aí que essa cidade aqui, de Cafarnaum, como a gente falou agora há pouco, ela tinha 1.500 pessoas. Tudo bem, não tinha 1.500 pessoas aqui na porta da cidade, da porta da casa de Jesus. Mas se a gente falasse em 500, não seria exagero. Porque a fama de Jesus correu de tal forma que imaginar 1/3 da cidade ali na porta de Jesus, eu penso que não seria estranho pensar isso aí, né? E certamente eram casas pequenas, não eram casas grandes. Na melhor das hipóteses, porque a gente não tem essa informação, mas na melhor das hipóteses, a casa de Jesus podia ser uma casa com pátio, porque inclusive tem esse detalhe, né? Algumas casas, elas eram mais simples, então tinham apenas alguns cômodos, né? Até quando as pessoas tinham animais, eles guardavam os animais dentro de casa. Tinha um muro e tal, guardava dentro de casa, e no andar superior ali tinha um quarto onde dormia todo mundo junto. Nas casas um pouco maiores, aí existe um pátio na entrada da casa, onde de um lado se guardava mantimentos, do outro lado se colocava os animais, e lá no fundo da casa tinha uma escadinha, aí geralmente na parte de baixo é onde as mulheres faziam a comida, era a cozinha, né? E na parte superior era o lugar onde as pessoas dormiam. Nós não temos essa informação, mas eu penso, né, a minha conjectura, que sabendo Jesus o que ia acontecer com ele, né, ou seja, o motivo dele ir para Cafarnaum foi justamente porque o ministério dele estava começando e ele queria ir para um lugar que talvez fosse mais propício. Também a gente não tem essa informação, é uma inferência isso, né? Talvez o fato dele ter ido para Cafarnaum fosse justamente porque Cafarnaum era um centro, era um lugar mais importante do que Nazaré, era uma cidade maior. Então, faria sentido para mim pensar que Jesus ali tivesse alugado uma casa, quem sabe até ele tivesse um parente lá, não sabemos, mas que fosse uma casa um pouco maior. Então, nessa ideia aqui de ter uma grande multidão, eu não consigo visualizar uma dessas casinhas pequenas que tinha apenas 2, 3 cômodos no máximo e tá tanta gente apinhada
ao redor da casa. Jesus sairia da casa, né? Então, para mim, faz um pouco mais de sentido pensar que talvez houvesse um pátio, onde já tivesse uma quantidade considerável de gente ali naquele pátio, e o resto estava do lado de fora, tinha um muro, e as pessoas talvez pudessem até olhar por cima do muro, né? E ouvir o que Jesus estava falando. Mas, claro, isso tudo é conjectura, tá? Não temos essa informação. Então, uma vez que eles não acharam meios de entrar, porque a multidão estava bloqueando mesmo o caminho, e eles estavam, né, levando aquela maca numa situação muito difícil ali, ia ter que ser um espaço grande para eles acharem. Então o texto diz que eles subiram para o telhado da casa. Bom, como é que eram os telhados da casa? Hoje, se a gente não tivesse informação arqueológica, a gente pode ficar com a ideia de que eles subiram no telhado, como é nossos telhados hoje aqui no Brasil, que inclusive não é todo lugar que tem telhado igual ao nosso, né? Tem telhados que são de madeira, etc. Mas no nosso caso, que na maioria das vezes são telhas de cerâmica, então a gente fica com a ideia de que eles destelharam a casa e desceram o cara. Mas se você já prestou atenção no telhado da sua casa, você vai perceber que isso ia ser muito difícil de fazer, porque os espaços, né, da madeira que sustenta o telhado são pequenas, não dá para passar uma pessoa, às vezes até dá para passar uma pessoa, mas não uma maca. Então, deixa eu te explicar que lá naquele tempo, os telhados eram feitos da seguinte forma, pelo menos aqui na Galileia, existem inclusive descobertas arqueológicas que comprovam isso. Os telhados eram feitos da seguinte forma, colocavam-se toras de madeira, né, mais grossas, e em cima dessas toras eram colocados feixes amarrados de algum tipo de galho. Muitas vezes eram feixes de gravetos ou, como algumas descobertas arqueológicas encontraram, eram feixes de junco, né? O junco, creio que vocês sabem o que é, parece é tipo um tubinho, né? Então, eles colocavam aquilo ali em cima, então ficava como se fosse um telhado de palha, né? Como se fosse. Mas por cima, para poder evitar a questão de chuva, de inverno e tal, porque até chovia lá ainda, né? Apesar de ser um lugar desértico, mas chove. Então, eles colocavam uma camada do que hoje a gente chamaria de adobe, né? É uma mistura de barro com palha. Então, eles colocavam aquilo ali em cima e passavam um rolo, né? Eles tinham um rolo que eles ficavam passando por cima para poder deixar lisinho em cima. Então, nesse caso especificamente, essa casa de Jesus significa que ela não tinha segundo andar, porque muitas casas tinham, né? No caso dele, provavelmente não tinha um andar só. E aí, essa situação aqui deles removerem o telhado, o que eles fizeram foi isso, pegaram talvez uma pedra, ou até um martelo, não sei, alguma ferramenta, quebraram ali o barro, que não era tão difícil assim de quebrar, quebraram o barro e começaram a abrir espaço nos feixes, né? Tirar mesmo os feixes para ser possível descer aquele homem por ali. Aí você fica imaginando o preju que Jesus tomou, né? Porque para poder abrir um telhado desse jeito aí, até que fosse um como o nosso, né? Abrir um telhado para descer uma maca, porque a ideia que dá aqui é que provavelmente eles botaram cordas nos quatro cantos da maca do cara e foram descendo pelo telhado, né? Quer dizer, tiveram que no mínimo abrir aí um buraco de 2 metros por 1 metro para poder conseguir descer essa maca. Então Jesus toma um prejuízão aqui agora. Mas eu imagino que até como um agradecimento, como uma gratidão, né? Pelo que fizeram pelo amigo, ou melhor, pelo que Jesus fez pelo amigo deles, eles com certeza devem ter consertado o telhado de Jesus. Não tenho dúvidas disso, que Jesus não ficou com o telhado quebrado, né? E aí o texto diz que no que eles fizeram isso, que desceram no meio, né? Fizeram um buraquinho ali, viram onde é que Jesus estava, ó, desceram na frente de Jesus, o cidadão. E aí o texto diz, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados. Eu quero chamar a atenção para você de um detalhe aqui da fé. Muita coisa que a gente está falando aqui está me lembrando a carta de Tiago. E eu vou até fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. Mas uma das coisas que lembra bastante é que Tiago diz que a fé genuína é acompanhada de atitudes, de obras, né? Quando ele fala lá sobre obras, interprete como atitude, né? A fé genuína, ela não é estática. Ela produz alguma coisa. Então, o que a fé desses homens produziu? Veja que só começa a falar de fé agora, né? Quando eles finalmente
baixam e Jesus vê o acontecimento. Mas o que moveu aqueles homens a terem todo esse trabalho? De terem que levar um cara ali no meio da multidão, tentar entrar, não conseguir, pensaram, velho, como é que a gente vai fazer aqui agora? Aí, um detalhe que eu não falei, sabe como é que eles subiam pro telhado? Com escada. Igual que a gente usa hoje em dia, escada de madeira. Então você imagina a dificuldade de pegar uma maca e levar essa maca para cima do telhado numa escada? Boa sorte. Tenta aí para ver como é que é. Então, olha a dificuldade. Aí depois de chegar lá em cima, quebrar o telhado, amarrar a corda, botar ali, e todo mundo reclamando, que loucura é essa, rapaz? Imagina os fariseus, né? Os fariseus e os escribas ali, como é que chama? A coisa caindo na cabeça deles, né? O barro, e eles, mas o que é isso aí, não sei o quê. Então, olha o trabalho que eles tiveram. O que esse trabalho é? É a concretização da fé. Né? Então, tenha isso em mente. Fé genuína produz atitudes concretas. É por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. A fé tem que produzir alguma coisa. E nesse caso aqui foi essa atitude, né, que esses homens tiveram. E aí Jesus vai e fala a frase que deixa todos perplexos, né? Porque Jesus não simplesmente fala, meu querido, meu filho, você está curado, levante e ande. Não, ele fala, seus pecados estão perdoados. Eu fico até pensando que se... o seguinte, eles estavam procurando a cura, né? Trouxeram aquele homem para ele ser curado, o próprio homem queria ser curado. Mas Jesus não começa a interagir com aquele homem falando de cura, ele começa a interagir com aquele homem falando de perdão de pecados. E aí eu fico me perguntando até, será que Jesus falou isso para provocar os fariseus? Será que o objetivo de Jesus ter falado isso era para provocar os fariseus? Poderia ser. Mas aí agora eu vou para Tiago. Tiago 5, versículo 14 e 15, fala uma coisa muito interessante e que tem tudo a ver com isso aqui. Ele diz assim, vou ler aqui para você, versículo 14 e 15 do capítulo 5 de Tiago. Está alguém entre vocês doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, Jesus. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Ou seja, tudo é o Senhor, né? Não são os presbíteros que vão curar, eles vão ser os agentes apenas. Aí diz no final, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha que interessante que ele diz aqui. Então o que ele está dizendo é, a oração pelo doente, ela também tem um poder de perdoar pecados. Agora, óbvio, quem está perdoando é o homem, é o ser humano? Não. Quem está perdoando aqui é Deus, do mesmo modo que é Deus que está curando, né? É Deus que está levantando. Então, é interessante que Jesus, mais de uma vez, e essa é uma delas, Jesus mostra essa verdade, né, de que ele curava e, ao mesmo tempo, ele perdoava o pecado da pessoa. E é um negócio bem interessante. Então, eu tenho para mim que Jesus falou isso não no intuito de atiçar os escribas, embora Jesus já tivesse a noção do que ia acontecer, né? Jesus não precisava nem ser o Filho de Deus, Jesus bastava ser esperto para perceber que aquela palavra ia mexer com os religiosos que estão ali diante dele, né? Mas eu não acredito que ele tenha falado para cutucar eles, né? Ele fez isso aqui porque de fato era o que ele queria fazer, né? Ele estava também perdoando os pecados daquele homem. E aí surge a grande questão. Os escribas e os fariseus, então, ouvindo isso, o que eles pensaram? O texto diz que eles diziam consigo mesmos, né? E posteriormente começaram a dividir uns com os outros esse questionamento. Por que este fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados se não apenas Deus? Aí eu te pergunto o seguinte, um detalhe só, tá? Que quando fala aqui escribas e fariseus, lá em cima falou fariseus e mestres da lei, tá? Mestre da lei e escriba é a mesma pessoa. Os escribas eram os que copiavam, né, o texto das escrituras do Antigo Testamento e, consequentemente, eles também eram os mestres. Então, isso vem da tradição lá de Esdras, né? Esdras era escriba, mas Esdras também era o professor, era aquele que ensinava as coisas da lei para o povo. Então, isso se tornou uma tradição. Então, quando você lê escriba, entenda que é mestre da lei e escriba, é a mesma coisa. Então, pense comigo. Vamos tentar se colocar lá naquele lugar. A gente está ali sentado ouvindo Jesus, a gente já viu Jesus curar. A gente está ouvindo Jesus falar coisas fantásticas sobre Deus e sobre o reino de Deus.
inclusive meio que falando para a gente, né, que era o principal público dele, dizendo, olha, o reino é dos humildes, o reino é dos pobres, e todo aquele que ouve a minha voz e faz o que eu digo vai entrar no reino de Deus. São coisas maravilhosas que a gente estava falando. E de repente vem Jesus do nada e fala, meu filho, seus pecados estão perdoados. Será que se você estivesse lá, você também não ia fazer esse tipo de questionamento? Perguntando de outra forma, será que os fariseus e os escribas estavam errados em pensar isso? Olha, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eles não estavam errados. Existiu algum ser humano na face da terra, em qualquer época, tirando Jesus, que tenha perdoado o pecado de alguém? Não que eu saiba. Pelo menos não entre os judeus, não entre os hebreus. Não o povo da Bíblia, né? Só quem perdoava pecados era Deus. De repente agora vem Jesus dizendo que seus pecados estão perdoados. Então assim, do ponto de vista humano, que autoridade aquele homem, Jesus, tem para dizer que o pecado do outro está perdoado? Qual é essa autoridade que ele tem, né? Então, isso remete novamente a uma coisa muito importante que a gente tem falado aqui o tempo todo. Jesus era divino? Era. A origem de Jesus é divina? Sim. Jesus já existia antes de vir à Terra? Sim, como a palavra de Deus, estava em Deus. Mas quando Jesus veio para a Terra, aquele homem que estava andando ali, o Jesus de Nazaré, era homem. Jesus não andava com um sinalzinho na cabeça, o rosto dele não brilhava, não tinha nada nele, citando inclusive Isaías 53, não tinha nada nele que destacasse ele como uma pessoa especial. Ele era especial pelas coisas que ele fazia e falava, mas Jesus, na sua aparência, ele era um homem como outro qualquer. Então agora como é que... porque a gente tem essa tendência, né, de fazer a leitura baseada na nossa visão atual. A gente tem que parar de ler a Bíblia com um olhar moderno, porque a gente começa a ver coisas que a gente assim, mas como é que pode um negócio desse e tal? Como é que pode dizer que a mulher não pode não sei o quê? Como é que pode Paulo dizer para o escravo voltar para o senhor dele? Você tem que pensar com a mente da época, tá? Então, naquela época, quem é que sabia que Jesus era o Filho de Deus? Ninguém. Ninguém sabia. Ou pelo menos a maioria das pessoas não sabia. Os próprios discípulos que andavam com Jesus ainda não tinham compreendido quem ele era, né? Então, para todos os efeitos, aquele cara ali era, na melhor das hipóteses, um profeta, um homem, um ser humano escolhido por Deus para falar a palavra de Deus. Então, pense que não existia essa associação de Jesus como um ser divino. Pior ainda, de Jesus como Deus, porque Deus estava no céu. Deus é o Pai, né? E o próprio Jesus fala que Deus era o Pai dele, né? Então, eu acho que se a gente tivesse ali, o questionamento seria o mesmo. Agora, o que acontece? Quando chega aqui, então, quando eles começam a pensar isso, né? Porque o texto diz, Jesus conhecendo em seu espírito os pensamentos deles e que argumentavam entre si. Então eles começaram, que absurdo, cara, não sei. Aí ele fala, por que vocês argumentam essas coisas em seus corações? E aí eu fiquei meditando um pouco sobre essa palavra e pensando assim, poxa, será que Jesus está brigando, né? Jesus está se desagradando com esses fariseus, com esses escribas, pelo fato deles fazerem esse tipo de questionamento? A meu ver, não me parece muito lógico isso. Porque Jesus sabia quem ele era, né? E sabia em que situação ele estava. Jesus sabia que ele mesmo não fazia afirmações da sua divindade. Jesus sabia que aos olhos das pessoas eles estavam vendo meramente um homem. Então, do momento que ele abre a boca e fala, teus pecados estão perdoados, causa uma estranheza, né? De cara as pessoas não vão entender aquilo. Então, eu acho que Jesus não está falando isso no sentido de dizer, vocês são incrédulos porque eu sou filho de Deus. Não, nada disso. Jesus está se desagradando aqui, isso é a minha visão, tá? É a minha interpretação. Pelo fato de que Jesus já tinha dado muitas provas de que ele era alguém enviado da parte de Deus. Jesus já tinha feito curas como ninguém tinha feito, Jesus já tinha feito libertações de espíritos, né, de endemoniados, de forma que ninguém tinha feito. Jesus estava ensinando coisas
que, se por um lado, de repente, era repetição do que vem lá do Antigo Testamento, por outro lado, Jesus estava dizendo coisas muito profundas sobre Deus, né? Ensinando sobre Deus. Então, assim, o próprio fato do poder de Deus se revelar nele já seria, vamos dizer assim, um crédito, né? Para que as pessoas então falem assim, poxa, ele está dizendo que perdoa pecado, mas alguém pode perdoar pecado se não Deus? De repente, a pessoa que tivesse com a mente aberta para entender isso podia pensar assim, rapaz, será que esse cara é mais do que a gente está imaginando? Né? Ou na menor das hipóteses assim, pensar, poxa, será que Deus, além de ter dado autoridade para ele curar, além de ter dado autoridade para ele pregar, deu autoridade para ele também perdoar pecados? Que é exatamente o que Jesus está dizendo aqui, né? Então, me parece que o desagrado de Jesus é mais nesse sentido. Poxa, eu tenho feito tantos sinais e vocês ainda continuam incrédulos. Tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu estou glorificando a Deus. E agora, quando eu falo isso, vocês não acreditam em mim? Então, não é pelo questionamento, porque o questionamento eu acho que é válido. É pela incredulidade baseado, ou melhor, uma incredulidade que estava ignorando, né, tudo aquilo que Jesus já tinha feito e falado. E aí Jesus propõe um desafio a eles. Por que vocês estão questionando essas coisas? Então vamos lá, beleza, eu estou dizendo que o cara está perdoado, né? Alguém aqui sabe se realmente o cara foi perdoado? Alguém sabe? Tem alguma prova aqui de que o cara foi perdoado? Ninguém, né? Agora, e se eu disser a ele levante e ande, e ele levantar, vocês vão acreditar que eu tenho poder para perdoar pecado? O desafio de Jesus era esse, né? O que é mais fácil dizer? Seus pecados foram perdoados ou dizer levante-se e ande? Obviamente que é mais fácil dizer seus pecados são perdoados. Eu posso dizer isso para qualquer pessoa e o pecado dela não ser perdoado coisa nenhuma, né? Agora, se eu disser para um paralítico levante e ande e ele andar, meu irmão, aí é outra história. Então aí Jesus fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder ou autoridade na terra para perdoar pecados, disse para o cara, levante, tome a sua maca e vá para sua casa. Então, o que Jesus fez aqui? Jesus, ele confirmou a autoridade que ele tinha de perdoar pecados, curando o homem de uma doença que não tinha como curar, né? Mesmo se Jesus fosse médico, Jesus não tinha como curar aquele cara instantaneamente daquela forma. Então, o sinal ali provou o ponto de Jesus, não é isso? E obviamente para o próprio homem, né, ficou claro que não apenas ele estava saindo dali curado, mas ele estava saindo dali perdoado. E aí, um outro ponto que eu queria também chamar a atenção aqui é que quando Jesus diz assim, saiba que o Filho do Homem tem autoridade ou poder na terra para perdoar pecados, perceba que do ponto de vista, né, do pensamento judaico que estava correto, era um pensamento bíblico, Deus está onde? No céu. Quem tem autoridade de perdoar? Deus. Então agora Jesus está dizendo, para provar que eu, homem, recebi de Deus a autoridade para na terra perdoar pecados, porque só Deus no céu pode perdoar, mas ele me deu o poder de eu, estando na terra, eu perdoar pecados. Então ele vai e cura o homem, né? Então ele está fazendo meio que um contraponto aí, ó. Deus está no céu, eu estou na terra. Deus perdoa pecado, ele me deu autoridade e eu vou perdoar o pecado também do cara. Então o homem foi, se levantou imediatamente, tomou o leito em que estava deitado e foi para sua casa à vista de todos, glorificando a Deus. Assim todos ficaram perplexos, se maravilharam e glorificaram a Deus. E eu quero te chamar a atenção para isso aqui, porque novamente a gente tem que olhar para essa situação aqui, para o passado, tentando se livrar um pouco do pensamento de 2000 anos de cristianismo. Porque hoje, né, a gente bota Jesus como Deus. E não está errado. Mas a gente tem que olhar aqui e perceber que Jesus não estava buscando glória para si. Jesus estava buscando glória para o Pai. Ele fala isso o tempo todo, né? E Jesus sendo o agente, né, porque ele era o agente da cura, ele era o agente do perdão, ele era o agente da libertação, mas o tempo todo ele dizia, eu só faço o que o Pai manda, eu só falo o que o Pai manda, então tudo vinha do Pai. Então ele estava canalizando, vamos dizer assim, o poder do Pai, né? E a autoridade que o Pai tinha dado a ele. Então, é interessante notar esse detalhe, porque à medida que Jesus fazia esses milagres, as pessoas não glorificavam Jesus, glorificavam a Deus. Por quê?
Isso aqui prova que Jesus não era divino? Não. Isso prova que Jesus, como homem, Jesus tinha inclusive que tomar o cuidado de depositar a glória e a honra e o louvor a Deus, porque ele era homem, né? Agora, quando a gente chegar mais para frente, quando a gente vê Jesus ressuscitado, quando a gente for ler o Apocalipse, a gente vai perceber que Jesus agora se senta no trono do Pai, Jesus recebe honra, glória, louvor dos anjos, inclusive, de todas as criaturas do mundo. Vai ler lá Apocalipse 5 que você vai ter essa visão aí. Mas nesse momento Jesus era homem, né? Então, as pessoas glorificavam a Deus. É um caso interessante aqui da gente notar. E aí eles ainda comentam assim, por que eles glorificavam a Deus? Porque Deus deu tal poder aos homens, novamente. Por que tal poder aos homens? Porque Jesus era homem, né? Então, e aqui o texto não está se referindo ao poder de Jesus de perdoar pecados, é ao poder de curar, tá? O que eles estão glorificando a Deus aqui é pelo que eles viram, né? Porque o perdão do pecado eles não viram, né? Mas o paralítico andando eles viram, né? Então eles glorificam a Deus pelo poder que Deus deu a Jesus, homem, para fazer tudo aquilo. E só para fechar aqui, eu queria te falar uma coisa que eu já falei, vou repetir de novo, que do mesmo jeito que Deus encheu Jesus do Espírito Santo e concedeu a Jesus poder para fazer esse tipo de coisa, hoje nós temos o mesmo poder e a mesma autoridade. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus, que era o Espírito Santo, agora vem e habita nos que creem nele, né? A gente vai ver isso mais para frente aqui exposto, mas quem conhece a Bíblia sabe que isso aí é fato. Então, perceba que tudo isso que está acontecendo aqui na vida de Jesus é exemplo para nós diretamente. São exemplos diretos. Porque quando a gente vê Jesus fazendo sinais, como esses aqui, e vê as pessoas glorificando a Deus pelo fato de Deus ter dado poder aos homens, a gente vai ver que também vão glorificar a Deus quando Pedro cura, quando Paulo cura, quando João cura, quando outros homens de Deus curam, quando nos dias atuais Deus usa ainda as pessoas e elas realizam sinais e curam, o nome de Deus é glorificado, né? Então isso também serve de exemplo para nós. E aí o texto finaliza dizendo, né? E cheios de temor diziam, nunca vimos algo assim, hoje vimos coisas estranhas. Porque realmente era algo, né, que não era normal. Não se engane quando às vezes alguns comentaristas, alguns estudiosos da Bíblia dizem que Jesus era apenas mais um milagreiro, né? Que naquele tempo existiam os exorcistas que ficavam perambulando e também os milagreiros que ficavam perambulando. Não é bem assim, tá? Existiam sim milagreiros, existiam sim pretensos messias, existiam sim profetas, né? Ditos profetas, existia tudo isso. Agora, as coisas que Jesus fazia, ninguém fazia, não se iluda. Não existia gente que fazia esse tipo de coisa aqui não. Porque, inclusive, se Jesus fosse apenas mais um dentre os que já havia, que diferença que ele ia ter? Nenhuma. Mas por que as pessoas iam atrás de Jesus? É pelo que ele falava? A gente tem visto o tempo todo que não. Que era pouquíssima gente que ia atrás de Jesus pelo que ele falava. As pessoas iam atrás de Jesus pelo que ele fazia, né? Pelos milagres que ele fazia. Então, Jesus era único, né? Em sua categoria, né? Não existiam pessoas que faziam o que Jesus fazia. E por isso o nome de Deus era glorificado na vida dele. Então, eu te agradeço a presença aqui hoje, mais essa aula. Continue aí a nos acompanhar. Pela graça de Deus, semana que vem teremos mais uma aula. E lembrando a você, né, para você se inscrever no canal, se você estiver no Facebook, pode fazer seu comentário. Curte a nossa página também no Facebook. Estamos também no Instagram. Inclusive, temos feito umas lives lá no Instagram, dia de terça e quinta-feira, onde a gente acaba explorando, né? A gente varia um pouco os assuntos, mas a gente acaba explorando um pouco alguns desses assuntos que a gente trata aqui, que a gente fica um pouco limitado, e na live a gente pega mais ou menos uma meia hora e explora um pouco mais. Inclusive falamos de algumas dessas coisas aqui, né? Sobre o Apocalipse, inclusive, que eu comentei o capítulo 5, a gente comentou essa semana. Então vai lá no nosso Instagram também, o Caminho Bíblico, @o Caminho Bíblico, e segue a gente lá também e participe das nossas lives. Tá bom? E se Deus quiser, nos veremos novamente em breve. Que a paz esteja com cada um de vocês e que Deus te abençoe.